falando sem ser gravado. Eu queria ser gravado. Pois é, foi mal, falha minha aqui. Então, a estimativa de orçamento, a gente fez, vocês vão fazer no termo de abertura do projeto, para quem ainda não fez. Por quê? Porque isso é importante, quando alguém aprova o termo de abertura do projeto, como a gente falou na sessão passada, ele está dando a autorização que esse orçamento vai estar bloqueado para você. Imagino que alguns de vocês já trabalham aí em empresas, né, corporativas, empresas grandes, empresas pequenas, ou empresas públicas. Quando a gente fala, ó, esse projeto aqui vai custar 100 mil reais, pois esse projeto vai custar R$1 milhão. E daí alguém pega e fala, tá bom, eu entendi o projeto, pelo termo de abertura eu percebi o projeto, percebi os benefícios que isso vai trazer para a organização, pode seguir com o projeto. Quando ele fala isso, ele vai assinar o termo de abertura do projeto. O que isso significa? Ponto de vista organizacional. Vai lá, um de cada vez. Não se apresse. Que ele tem orçamento e está disposto a pagar talvez pelo projeto. Isso, Jatiniel. Ele bloqueou esse R$1 milhão de reais para ser utilizado no projeto. A organização bloqueou. Certo? Então, essa é uma autorização que a alta gestão, ou quem autoriza, falou, não, pode seguir para o planejamento, esse R$1 milhão está bloqueado para você. Daí você vai entrar e vai fazer a estimativa de custos e detalhar o projeto, entendendo melhor ali os recursos que você vai utilizar, entre outras situações. Tu pode chegar ali no final do planejamento e falar, opa, R$1 milhão está equivocado, esse projeto vai gastar, na verdade, 800 mil, certo? E daí você vai avisar, opa, a gente tinha bloqueado R$1 milhão, a gente detalhou aqui no planejamento como é que vai ser a execução do projeto, e nesse detalhamento a gente viu que a gente superestimou ali em um percentual maior, mas agora a gente quer ajustar, a gente vai bloquear, a gente vai utilizar só 800 mil. E assim vai indo. O governo chama dos aditivos. Né? Isso, então, exatamente. Assim a gente vai seguindo. Poderia ser maior, 1 milhão e 200, certo? Então isso aí vai ajustar. Na medida que a gente vai chegando mais... Nilson, vou dar uma... À medida que a gente vai evoluindo no projeto, a gente vai tendo isso mais claro, tá bem? Vai lá, mais questão. Ok, eu só queria tirar essa dúvida mesmo, eu estou mexendo devagarzinho, porque eu estou fazendo adiantado, só vou avisar, eu estou adiantando, por isso que é importante as gravações, às vezes, essa instrução que o senhor dá, porque eu vou fazer uma cirurgia daqui a uns dias, eu quero adiantar, porque eu não sei como é que eu vou fazer lá na frente, entendeu? Tá bem. Mas eu tenho feito pesquisas, eu tenho usado a internet em cima do que o senhor está colocando, eu estou planejando esse projeto. Mas tá bom, vamos continuar aí. Obrigado pela atenção aí. Beleza. Quem mais? Vamos lá. Mas, professor, eu não entendi muito bem sobre esse bloqueio. Ele funciona para quê? É uma espécie de seguro para esse projeto? Como que é? Eu não escutei. Não. Vamos pensar. Tu trabalha em algum... Hunter. Fala Hunter, estou pronunciando certo? Isso, professor, isso. Tu trabalha em alguma empresa, não sei se tu pode falar, se é assunto confidencial, local que tu trabalha, mas pronto. Vamos pensar nas organizações nas grandes organizações. A gente tem algumas organizações que o orçamento de 2026, a gente está em setembro, o orçamento de 2026, eles planejam em algum momento do ano anterior, certo? Sim. Uhum. E daí esse pessoal vai planejar o que vai fazer em 2016, porque senão eles não têm como direcionar o orçamento, certo?
Então, esse orçamento de 2026, se você chegar em 2026 e falar, não, agora eu vou fazer esse projeto X. Esse projeto X tem um valor, pode ser 1 milhão. Esse 1 milhão vai sair da onde do orçamento? O pessoal tem que avaliar. Aí a gente tem duas opções. A gente chega em 2026 e fala, não, vamos fazer esse projeto. A gente vai olhar onde que tem orçamento. Quando alguém fala, não, a gente vai executar esse projeto aí, eu vi o termo de abertura e está aprovado 1 milhão, esse 1 milhão está bloqueado para esse gestor de projeto executar esse projeto, entrar na parte de planejamento. E vai tirar esse orçamento de algum centro de custo. Percebe? Quando eu falo esse bloqueio, não tem nada a ver com seguro. De repente, a organização tem 100 milhões de orçamento para 2026. Quando ele fala que está bloqueando 1 milhão, esse orçamento vai sair de algum lugar. Ou seja, só vai restar 99 milhões para ele utilizar nas outras coisas que ele planejou. Tá bem? É mais ou menos assim. Não sei se eu consegui ser claro, Ander. Se não, sim, agora eu consegui compreender, sim. É como se fosse um valor destinado só para aquele projeto que seria bloqueado só para aquele fim. Exatamente, exatamente. Aí vai uma pergunta. Se ele bloqueou 1 milhão e ele gastou 500 mil para executar todo o projeto, isso é bom ou ruim para a organização? E Ótimo. no ponto de vista, é ótimo. É ótimo? Alguém concorda, alguém discorda? Ótimo, desde que o projeto atenda, né? Pronto, digamos que o projeto foi muito bem executado e atendeu todas as necessidades ali originais. Eu acho que foi bom. Ele vai ter que. Aí vai pegar esse valor para investir em outra coisa, né? Pronto, é essa a questão. Quando ele fala que bloqueou 1 milhão de reais e gastou 500 mil, pronto, pode ser bom, pode não ser bom. Já pensou? Então, aí que tá. Só que tem um adendo aí, porque o que foi gasto nesse projeto, que a estimativa foi até pouca do que foi estimado. Tipo de material usado, eu não sei também se é o caso, né? Também é bom e não é, né? Eu não sei se... Eu vou para um outro lado. Vamos lá, vou tentar explicar do ponto de vista da organização. Eu peguei e bloqueei 1 milhão. Executei o projeto ficou uma maravilha, o produto, o serviço, o resultado final do projeto ficou espetacular, o pessoal está usando. Mas eu gastei 500 mil. O que isso aconteceu de ruim? Pronto. No ponto de vista de organização, geralmente a gente tem muito mais coisa para fazer do que o orçamento disponível. Né? Eu tenho um monte de coisa para fazer, eu não tenho dinheiro para fazer tudo que eu gostaria. Daí, quando chega alguém e bloqueia o valor e utiliza metade daquele valor e aquele montante não foi utilizado no orçamento do ano, a gente perdeu alguma oportunidade de ter executado um outro projeto que valeria 500 mil também. Percebe? A gente atrasou ali 1 ano de um orçamento que poderia ser aplicado uma atividade, de uma funcionalidade, de uma melhoria no processo, de alguma outra coisa. E a gente não utilizou porque um gestor não planejou direito, superestimou o projeto e utilizou muito menos do que precisava. Do que não foi bloqueado, percebe? Aí que entra a importância de uma boa gestão, né? Isso, eu vou falar um pouquinho disso agora para vocês. Para vocês entenderem um pouquinho, tá? Isso a gente entra um pouquinho na parte da... Professor, mas quando sobra, assim, não tem como devolver? Sim, mas assim, ó, o pessoal vai perceber isso no final do ano. A gente está no começo de 2026, está bloqueado esse valor, o orçamento de 2026, né? E daí a gente está ali no começo. Pronto, a gente vai chegar no final do 2026 e vai falar, opa, alguém vai falar, não, a gente tinha bloqueado 1 milhão, a gente gastou 500 mil.
ficou 500 mil ali que, em teoria, foi economia. Mas são 500 mil que poderia ter sido aplicado em algum outro projeto, em alguma outra ação, desde o começo de 2026. E a gente deixou de evoluir a organização por conta disso. Percebe? Então, é mais nesse sentido. Eu estou falando de uma organização privada. Numa organização pública, imagino que alguns de vocês trabalham nela, o pensamento é um pouquinho diferente, né? Porque quando você pede um valor, coloca no orçamento e não gasta, a gente precisa devolver, né? Então, o pessoal gasta no ano, o orçamento do ano, e às vezes faz um gasto mal feito, porque se ele devolver dinheiro, no ano seguinte, é possível que o orçamento seja menor, né? Ah, se você pediu lá tanto e não gastou tanto, é porque você não precisava de tudo isso. Então, no orçamento do ano seguinte, o governo vai dar um orçamento menor para aquela área. Ou seja, a área, o que que ela faz? Ela vai gastar, mesmo sem precisar. Vai gastar e, de repente, vai gastar mal gasto. O dinheiro nosso, que é dinheiro público, né? Então, o orçamento público, às vezes, trabalha um pouquinho diferente aí. Vai depender de onde que você vai estar. Ou seja, um planejamento mal feito, para mais ou para menos, é sempre ruim, certo? Há uma margem ali que a gente tem de erro, tá? Então, pronto, estimei 1 milhão, gastei 850 mil, pronto. É passível de erro, gastei 1 milhão e pouco, a gente tem aditivo, tem até uma margem de aditivo no caso do setor público, né? Não pode passar de tantos por cento. Então, essa margem é aceitável, mas muito mais do que essa margem não é uma boa coisa. Não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma questão. Tem os índices ainda, né, professor, na questão de órgão público ainda. Ele Tem o deixaram quê? índices para cumprir. Aham. Na educação, por exemplo, ou saúde, tem um índice. Aí se ele não ficar bloqueado, ele não gasta por não dar tempo e pode ter outros problemas ainda. Isso, pronto, tem essas situações aí. Bom, eu vou seguir um pouquinho, vamos ver se a gente vai conseguir. Isso aqui eu vou falar um pouquinho dos capítulos 6, 7, 8 e 9, daí eu vou passar de forma mais rápida. Essa aqui é uma imagem que a gente tinha na sessão passada, o que é gestão de projetos, como é que o projeto está relacionado aqui com o planejamento estratégico. Lembrem, algumas palavrinhas estão assim porque é português de Portugal, tá? E eu vou mostrar de uma outra forma aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir escrever. Quem que já participou de algum planejamento estratégico aí? Alguém? Opa. Não, eu estou em aula aqui. Aliás, vamos ver se veio um joinha certo aí. Ninguém participou de planejamento estratégico aqui? Não? Bom, eu vou. Lígia, me ajuda aí. Alguém mais aí? Vou colocar aqui. Vou colocar numa outra tela, eu não vou ver vocês aqui. Opa, só um minutinho. Eu vou entrar numa tela da apresentação aqui, eu não consigo mais ver vocês aí, então abram o áudio e falem. No planejamento estratégico, muito provavelmente vocês já foram nas empresas, algumas empresas têm lá missão, visão e valores, certo? Certo? O que é missão, visão e valores? O que é visão? O que é a missão da organização? Alguém me ajuda? Vamos tentar passar isso aí de forma rápida. Vai lá, um de cada vez. Visão é o que a empresa procura, como é que fala? Procura aderir, como é que fala mais ou menos assim, a palavra seria, objetivo da empresa, não é bem objetivo, é a visão que ela tem o que ela busca da empresa, acho.
que é O isso? que ela busca? Vamos pensar, a missão é o sentido dela existir. Para que É que a essa causa, empresa- né? Sentido dele existir, acho que é isso. Vamos lá. A missão é o sentido dela existir. Por que que essa empresa existe? De repente, a empresa existe para prestar serviços de saúde aos cidadãos, às pessoas, fazer exames bem feitos, vai depender da empresa, trazer educação para as pessoas, pronto, essa é a missão. A visão é algo que ela tem de projeção dessa organização no intervalo de tempo. Ou seja, de repente ela tem uma visão daqui a 5 anos de ser referência no Estado na área de prestação de serviço de odontologia, ou na área de ensino à distância, certo? É uma visão que ela tem, de repente hoje ela não é, ela tem uma visão de futuro. Isso pode levar para o lado pessoal também, ok? Qual que é a visão de vocês daqui a 5 anos? Né? A missão de vocês, o sentido de existir você já sabe, imagino que cada um saiba, né? O seu. Pessoal, qual que é a visão de vocês daqui, de repente, a 5 anos? Pronto, eu quero estar trabalhando na área X, eu quero passar num concurso, eu quero ter aquisição de uma casa própria, eu quero triplicar o valor do salário, eu quero estar com um corpo com menos taxa de gordura, mais taxa de massa muscular. Pronto, cada um tem visões diferentes daqui a 3, 4, 5 anos. Ou poderia ter, né, se tivesse feito, se fazer um planejamento estratégico. E valores é o que alicerça essa trajetória, essa jornada dessa organização. E quando a gente pensa nisso aí, vamos pensar que a gente tem um planejamento estratégico de 5 anos da organização, ou pode ser de vocês mesmos. Daí eu vou cambiar aqui para outro. A gente tem aqui, de repente, tentar escrever aqui, a visão. 5 anos. Desculpa a minha escrita aqui, mas eu estou aqui na tela do notebook, aqui, não vai sair muito bem, estou sem tablet aqui para fazer. Eu tenho uma visão aqui daqui a 5 anos, e o que no meu planejamento estratégico, Lígia, me corrija se eu estiver errado aí. Lígia, tu tá com áudio, tem áudio aí ou não? Eu tô, professor, só tem uma criança gritando aqui aos fundos. Ah, que bom, pronto. Me corrija se eu estiver errado aqui. A gente tem uma visão aqui, quando a gente faz um planejamento estratégico, eu vou cortar algumas coisas aqui, mas para vocês entenderem o perfil dessa disciplina. A gente tem o que a gente chama de objetivo estratégico. Objetivo estratégico. Certo? E a gente tem mais de um objetivo estratégico. De repente, a visão da organização aí, ela quer, do ponto de vista financeiro, talvez seja objetivo estratégico, ela quer dobrar o faturamento nos próximos 5 anos. Do ponto de vista de relacionamento com o cliente, de repente, ela quer diversificar a quantidade de clientes aí nos próximos 5 anos. Diversificar no sentido de aumentar em 30% os tipos diferentes de cliente que ela tem. A gente pode pensar num outro objetivo também de processos internos, que ela quer, objetivo aqui talvez... Opa, esse aqui é o 2, objetivo 3... ela quer melhorar o processo de produção dela e melhorar a eficiência do processo de produção em 50% nos próximos 5 anos. E ela quer também, vou colocar um outro objetivo aqui, talvez capacitar a equipe que ela tem, interna, para as tecnologias emergentes, ou seja, essa equipe aí tem que ser capacitada em 3 tecnologias emergentes, tem que entender o que por exemplo, as potencialidades da aplicação da computação quântica, do blockchain e da inteligência artificial, ou seja, tem objetivos estratégicos distintos, tem 4 objetivos aqui, poderia ter
Mas a ideia é que não tenha muito, quanto mais objetivo estratégico, mais a gente dissipa o esforço, mas vamos pensar aqui em quadro. Poderia ter mais aqui. Cada objetivo estratégico desse aí, a gente tem, eu vou pular uma etapa, mas a gente tem indicadores. Sim, indicadores, metas. Isso, indicador 1, de repente dobrar o faturamento, ele tem alguns indicadores ali. Indicador 2, esses são indicadores só do objetivo 1, tá? Tem 2 indicadores aqui, poderia ter mais, porque como é que eu tenho 5 anos de linha temporal, como é que eu vou saber se eu estou alcançando o objetivo estratégico ou não? Então, para saber se eu estou alcançando o objetivo estratégico, eu tenho indicadores têm metas, e tenho metas... Satisfação ao cliente, do cliente? Isso, vai depender dos indicadores. Tem diversos indicadores. Quem está falando é a Lígia, é isso? Não, é Dulce. É Dulce. Pronto, Dulce. E vamos lá, para a gente chegar nesses indicadores e metas que a gente tem, as metas podem ser mensais, podem ser semestrais, podem ser anuais, a gente tem o que a gente chama de iniciativas. Iniciativas. Iniciativa. Eu estou pulando, esse aqui é um planejamento estratégico, mas eu estou pulando várias etapas, viu? Se a gente tivesse uma disciplina de planejamento estratégico, a gente ia ter mais tempo para falar. Iniciativa 3. O que são essas iniciativas? Iniciativas, de repente, para melhorar o faturamento, que a ideia nos 5 anos, acho que era triplicar ou dobrar o faturamento. Dobrar o faturamento. Para dobrar o faturamento, pronto, eu tenho um indicador ali de faturamento, ali no primeiro ano tem uma meta ali mensal e tem uma meta anual de faturamento. E para aumentar o faturamento, eu preciso mudar alguma coisa na organização. Se eu continuar a mesma coisa, como é que eu vou aumentar o faturamento? Então, de repente, para melhorar o faturamento ali, eu vou fazer alguma ação de marketing, eu vou desenvolver uma outra plataforma de divulgação ou de relacionamento com o cliente, certo? Iniciativa 1. Iniciativa 2 pode ser outra coisa, iniciativa 3 pode ser outra coisa. Ou seja, cada objetivo, para a gente chegar na visão de 5 anos, a gente tem alguns objetivos. Cada objetivo tem indicadores, cada indicador a gente tem várias iniciativas. E essas iniciativas, elas podem virar o quê? Ela vira projeto ou programa. O que a gente está trabalhando nessa disciplina é esse elemento aqui, tá? Quando ele é projeto. Percebe? Ou seja, quando a gente faz um projeto tem data para acabar e data para terminar, certo? Como ele tem data para iniciar e data para terminar, certo? Então, quando a gente pensa aqui em projeto, e é o core dessa disciplina de gestão de projetos, a gente está vendo como é que a gente gere esses projetos que vão contribuir para algum indicador estratégico, que vai contribuir para algum objetivo estratégico, que vai contribuir para o alcance da visão da organização. Percebe? É só para vocês perceberem o ponto que vocês estão dentro de uma organização, o impacto que vocês têm em executar bem o projeto dentro de uma organização. É disso que a gente fala nessa disciplina, tá? É nessa pontinha lá. Se o projeto não for bem executado, não der o benefício esperado do produto, do serviço, do resultado do projeto, ele não vai contribuir para o indicador, que não vai contribuir para o objetivo, que não vai contribuir para o alcance da visão da organização. Percebe? Sim. Quando a organização tem um planejamento estratégico, ela tem todo esse alinhamento aí. Tá? Então, isso é importante vocês perceberem. Algumas organizações talvez não tenham um plano estratégico, e daí ela vai para onde o vento soprar. Ela vai fazendo, tá? Então, mas quando a organização tem um planejamento estratégico, o projeto que você está atuando, ela tem, de certa forma, métrica para medir se o projeto deu um resultado bom ou não.
para o alcance do objetivo estratégico, do alinhamento estratégico que ela foi concebida. Pensem, a gente tem muito mais iniciativas para fazer do que a gente dá conta, percebe? E isso está relacionado ao orçamento. A gente não faz mais porque a gente não tem orçamento ou não tem recurso de pessoal ou de equipamento para fazer, tá? Então, aí entra um outro aspecto. Deixa eu passar aqui no slide. Nessa parte, entenderam? Sim. A nossa disciplina está nessa pontinha de realizar essas iniciativas muito bem feitas, tá? Eu não estou preocupado se essa iniciativa deveria ser feita ou não. Eu estou preocupado como é que eu vou fazê-la da melhor forma, tá? Então, esse é o ponto da nossa disciplina. Então, a gente tem, só para vocês perceberem, então, a gente tem a estratégica, a gente tem a gestão de portfólio, a gente tem a gestão de programas e projetos, que é onde a gente está na parte de projetos. Mas vejam, tem uma infinidade de outras situações de gestão que a gente poderia entrar, mas não dá tempo nessa disciplina. Mal dá tempo na parte de projetos, então, só para vocês terem uma visão do quão importante é essa disciplina dentro de uma organização, tá? A gestão de portfólio justamente é para entender, dentro do orçamento, dentro dos recursos disponíveis, quais são os projetos que a gente deveria fazer. Tem alguns projetos que são mais importantes, vão dar mais impactos que outros, e aí é uma fórmula de cálculo para a gente entender, da demanda atual de projetos, de programas, o que a gente deveria fazer? A gestão de portfólio cuida disso aí. Gestão de portfólio é o foco da nossa disciplina? Não. Nossa disciplina é mais abaixo, é gestão de projetos. Tá? Ok? Dúvida? Não? Agora, eu não sei se eu vou escrever mais, eu vou colocar aqui para projetar. Vou seguir aqui mesmo. Pronto. E aqui, a metodologia PM2, essa aqui é uma imagem que a gente já viu na sessão passada também. A gente tem aqui as etapas, né, do projeto, iniciação, planejamento, execução, encerramento, é uma sequência, monitoramento e controle ao longo de todo o tempo. Tá? Então, a gente tem os pontos de decisão para saber se a gente vai realmente para a próxima fase, a gente tem os resultados de cada fase, esses aqui são os principais, e as entradas de cada fase. Agora a gente vai falar um pouquinho desse capítulo, pronto, a unidade 2 é do capítulo 6 ao 9, a gente vai falar um pouquinho do capítulo 6. Não dá tempo da gente falar todo do capítulo 6 aqui, eu coloquei alguns pontos só, tá? Então, esse aqui é tudo do capítulo 6, tá? São imagens que tem de lá, ou seja, a gente tem aqui um ponto de decisão que é pronto para o planejamento, ou seja, terminou o termo de abertura do projeto, que é o que vocês fizeram na unidade 1, está aprovado, então está pronto para o planejamento, eu vou fazer o planejamento. Reunião de arranque, reunião de início, né, adaptar, assim, a PM Square, ela tem os processos, não quer dizer que você precisa utilizar todos, vai adaptar os processos de acordo com o projeto que você tem. Daí tem essas etapas aqui todas, certo? Para fazer até para chegar no ponto de execução. O que a gente vai fazer de tudo isso aqui? A gente vai fazer parte desse item aqui, desenvolver os planos de projeto. A gente vai fazer 3 itens disso aí, tá bem? Que é essa parte do plano de projeto. Ok? O restante a gente não vai fazer, não vai dar tempo de fazer. Mas, se alguém quiser fazer algo além daqueles 3 itens que a gente selecionou, para fazer, vai ser muito bem visto. Faça, incorpore no trabalho, que vai ganhar um bônus aí de pontuação, tá bem? Não precisa se restringir só aqueles 3 itens lá. Como é que é essa história de bônus aí? A gente tem 3... quando a gente fala em bônus, o pessoal fica mais alerta. A gente tem 3 elementos obrigatórios, eu vou chamar de elementos. Cronograma, é a parte do detalhamento do escopo através da IAP ou WBS, é a mesma coisa, e a estimativa de custo. Isso é o que a gente colocou como obrigatório para fazer nessa atividade. Vejam, vocês têm muito mais coisa para fazer nessa parte aqui do plano de trabalho. Se vocês fizerem os elementos para além desses, isso é bônus. É bônus de aprendizado para vocês e é bônus de nota também, tá bom? Ou seja, obviamente tem uma nota máxima que vai ter da atividade, não vai passar dessa nota máxima, mas se de repente vocês
fizeram algum desses elementos obrigatórios que de repente ficou aquém do esperado, se vocês fizeram outros elementos para além desses 3, um pode compensar o outro. Beleza? Peraí. Vamos por partes. É o cronograma, estimativa de custo. E qual que é o outro? Qual que é o outro, pessoal? Alguém ajuda? Quem ajuda? Todo mundo dormindo. É o WBS. W. BS. Tá? BS é a estrutura analítica do projeto em português. Tá? A gente vai falar um pouquinho dele aqui. Vou passar um pouquinho, vou passar inclusive um vídeo. Eu separei um vídeo aqui para passar para vocês verem depois. Tá? Ou seja, o 6.1, que é essa primeira parte, eu chamo de reunião de kickoff de planejamento, reúne todo mundo e fala como é que vai ser o planejamento do projeto. Certo? Então, tem algumas pessoas que são envolvidas, a expectativa é que a gente tenha uma ata de reunião disso aí, a parte principal de entrada é o caso de negócio, business case, e o termo de abertura do projeto, que é o que vocês fizeram na unidade 1, tá? O segundo ponto é o manual do projeto. Vejam, tem uma palavrinha que eu destaquei, além de outras situações aqui, é fatores críticos do sucesso. Eu detalho um pouquinho mais fatores de sucesso na aula síncrona, tá? Então, lembrem disso aí quando... Mas o manual do projeto já tem esses fatores aqui, tá? Então, é um ponto aí que pode ser aproveitado ali na aula síncrona. Ou seja, o manual do projeto resume os objetivos do projeto, documenta a abordagem selecionada para a concretização dos objetivos do projeto, entre outras situações. Tá? Descreve também as funções de governo do projeto e tal. Tudo isso aqui são textos tirados da PM Square, da metodologia que está lá disponível para vocês. A outra parte é a matriz de partes interessadas. É interessante a gente entender quais são as partes interessadas. Então, a gente gera uma matriz de poder e interesse e tenta identificar essas partes interessadas para ver as partes interessadas que a gente precisa dar mais atenção do que outros. Tá? Porque a gente também, como o orçamento, como a organização tem um orçamento limitado, o projeto também tem recursos limitados. A gente não consegue dar atenção a todas as pessoas, todas as partes interessadas da mesma forma. A gente tem que separar as partes interessadas ali e essa matriz ajuda nisso. Plano de trabalho, que é justamente a parte da atividade que a gente precisa fazer, é o que vai estar aqui dentro. Pronto. Aqui é uma linha de base de como é que vai ser a execução. Quando a gente termina o plano de trabalho e a gente começa a execução, qual que é a única certeza que a gente tem, que eu falei na aula passada, quando a gente faz um planejamento do projeto? Única certeza. Vamos lá. Eita. Como é que é? Qual que é a única certeza que a gente tem quando a gente começa a execução do projeto em relação ao plano, ao planejamento que a gente fez? Está para terminar, ué. Hã? Não é isso? O Como é projeto, que é? enfim, e organizar tudo nesse... Por exemplo, eu citei o plano quando vocês vão fazer uma viagem, lembra? Vocês fazem todo o planejamento da viagem. Chega na viagem lá, acontece igualzinho como você planejou? Levantamento de custo. Não, mas acontece igualzinho como você planejou quando você planeja a viagem? Não, às vezes não. Acontece não. No meio do percurso, muitas coisas podem acontecer, né? Muitas águas, Exato. mudanças, melhorias. O projeto é a mesma coisa, a gestão de projetos é a mesma coisa. Sandra, certeza que vai mudar. Isso, a única certeza que a gente tem na execução do projeto, que é o que você planejou, não vai acontecer daquele jeito, exatamente daquele jeito. Mas o fato de você ter planejado, você tem a visão do impacto da mudança que vai acontecer. A gente vai precisar ajustar alguma coisa, mas você sabe o impacto que isso tem, porque você planejou. Quando você planeja uma viagem, por exemplo, de repente você estimou, nessa viagem eu vou gastar 10 mil reais.
Aparece um passeio de barco ali que não tinha previsto. Pronto, passeio imperdível. Eu nem sabia que esse passeio existia. Mas eu já estou lá, eu nunca mais vou voltar aqui. Eu vou fazer esse passeio? Não vou? Claro que vou. Né? Esse passeio vai aumentar em R$ 1.000 o meu orçamento, que eu tinha estimado em 10. Você sabe o quanto isso vai impactar no teu orçamento. De repente, opa, eu vou fazer esse passeio, de repente eu vou deixar de almoçar naquele restaurante que eu tinha estimado, eu vou fazer uma comida lá onde eu estou hospedado, vou comprar uma comida pronta, ou eu vou absorver esses R$ 1.000, porque pronto, vai aumentar para 11 mil, e eu consigo absorver. Ou seja, você sabe o impacto dessa mudança em cima do que você planejou, porque você planejou. Agora, quando você não planejou, isso vai aparecendo e você vai cada vez mais entrando num cenário que, de repente, vai virar o caos, certo? Por isso o planejamento é importante, por mais que na execução não aconteça de acordo com o planejamento. Desculpa. E esse plano de trabalho aqui é justamente uma fotografia. Por ele, a gente vai conseguir comparar o que teve de mudança em relação ao planejado. Percebe? Então, ele é o que a gente chama de linha de base. Tudo que acontecer diferente, a gente consegue comparar com a linha de base do que foi planejado antes de começar a execução, porque a gente fez o planejamento. Tá? Esse plano de trabalho é a nossa linha de base. É a mesma coisa, eu tenho uma visão ali de daqui a 5 anos, eu diminuir minha taxa de gordura, eu quero estar mais fit. Ou quando vocês começam a musculação, por acaso, não faço musculação, né? Mas eu tentei fazer isso várias vezes na minha vida, eu consigo ficar 3 meses ali. Mas quando você faz a musculação, talvez tenha alguém que seja mais perseverante, digamos assim, e começa, a primeira coisa que o pessoal da academia faz é o quê? Tirar as medidas. Medida do braço, medida da perna, a taxa de gordura, o IMC, esses valores, porque isso vai ser a referência para saber se você está melhorando ou não, certo? Ou se você está chegando no objetivo ou não. Aqui é a mesma coisa, a gente tem uma linha de base onde a gente vai acompanhar se está acontecendo de acordo com o planejado ou não, e o impacto que isso tem no planejado. Essa é a parte que vocês vão fazer, parte da parte que vocês vão fazer, tá bem? Então, essa aqui é a atividade. O que mais que a gente tem aqui nesse ponto? Ou seja, quando a gente pensa no plano de trabalho, a decomposição do plano de trabalho é a nossa IAP-WBS. Essa é uma atividade que vocês vão fazer. Estimativa de esforço e custo é outra coisa que vocês vão fazer. O cronograma do projeto também. Ou seja, os 3 elementos que vocês vão fazer são os mais importantes segundo a PM Square. Tá? Tem muito mais coisas para vocês fazerem, mas esses 3 são os elencados ali. Tá? Ou seja, tem mais outros itens aqui nessa seção, que eu vou deixar para vocês verem, 6.5, plano de externalização, 6.6, plano de aceitação de entregáveis, 6.7, plano de transição, porque esse aqui, às vezes, não tem outras referências, mas é super importante. Às vezes você desenvolve o serviço ou produto e não está preocupado na inclusão dele na operação, tá bem? Então, essa transição é importante aqui, a implementação e a transição para ver se a gente está pronto para execução. Essas siglas aqui é importante vocês anotarem, viu? RFE é pronto para execução, é em inglês, Ready for Execution, tá bem? Então, a gente tem sempre esses pontos de decisão para um para o outro. Dúvida aqui nessa sessão? Não? Sessão 6, pronto, fiz um breve resumo aqui. O que tem aqui nessa parte da decomposição do trabalho, a WBS? Lá na parte final do guia, ele tem um pouquinho de detalhamento. Mas eu vou trazer aqui um vídeo, vamos ver se vocês conseguem escutar aqui. Que ele fala um pouquinho sobre isso aqui. Deixa eu ver. Compartilhar outra coisa. Apresentar. Vejam se vocês conseguem escutar aí.
Conseguem escutar ou não? Alguém fala aí que eu não estou vendo vocês. Não, o som tá bom. Sim, sim, Tá bom? sim, Ok. Tá bom? sim. Então, pronto. Eu vou seguir aqui com o vídeo aqui. Opa, bloqueou aqui, meu. Hoje eu quero falar para vocês sobre uma das ferramentas mais importantes no planejamento de um projeto, a estrutura analítica do projeto, ou EAP. A estrutura analítica do projeto é a ferramenta básica da gestão de escopo do nosso projeto. Ele é como se fosse um organograma, onde, na parte superior, como nós podemos ver nesse gráfico, nós temos o projeto. Logo abaixo, nós temos as fases, as subfases, até chegarmos na ponta, ou seja, aquela caixinha que não vai ter uma outra caixinha embaixo, que a gente chama de pacote de trabalho. Todo o trabalho que o nosso projeto for fazer, ele precisa obrigatoriamente estar contido dentro dessas caixinhas. Não pode sobrar e não pode faltar trabalho. E como nós construímos essa WBS, ou esta EAP? Como nós construímos? Nós construímos primeiro, usualmente de cima para baixo, através do processo que nós chamamos de decomposição, onde nós pegamos como se fosse uma pedra e nós quebramos essa pedra em pedras menores, 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 até termos o grão do tamanho que nós queremos. É muito importante que a gente entenda que o detalhamento influencia diretamente na qualidade da nossa EAP, como também na nossa capacidade de gerenciá-la. Se nós detalharmos muito, significa que nós teremos pacotes de trabalho muito pequenos. E esses pacotes, sem dúvida nenhuma, vão ser mais fáceis de ser controlados. Por outro lado, ao detalharmos muito, nós teremos muitos pacotes para gerenciar, o que torna o esforço de planejamento um esforço muito maior. Por isso que tem uma arte, muitas vezes, no detalhamento dessa EAP. Ou seja, como eu detalho e até quando eu detalho? Eu detalho até quando eu me sinto confortável com o nível de controle que eu preciso ter. Qual o tamanho desse pacote de trabalho? Ou seja, dessa pequena célula de trabalho que é o menor nível da nossa EAP. Eu queria compartilhar para vocês uma regra que eu uso todos os dias. 4 a 40. Ou quem quiser, 8 a 80. Que é o quê? O nosso pacote de trabalho, ele deve durar entre 4 a 8 horas, no mínimo, e entre 40 a 80 horas no máximo. Então, ou seja, entre 1 dia e 5 dias é uma ótima duração para o nosso pacote de trabalho. Isso, é claro, não é uma regra, né? Isso é uma dica. E o que a gente precisa entender? Se nós temos um projeto e um pacote onde eu tenho um detalhamento muito grande e aquele pacote é de 15 minutos, será que vale a pena esse detalhamento? Será que não é melhor aglutinar esse pacote com outros pacotes? Ou, por outro lado, se eu tiver um pacote de trabalho que dure 1 mês, será que esse pacote não pode ser quebrado como a pedra em pacotes menores? Então, o que a gente precisa entender? É que sempre, num projeto normal, a gente vai oscilar entre 1 dia, 1 semana, 10 dias, mas nunca 1 mês e nunca 5 minutos. Para eu ter uma atividade de 5 minutos destacada como um pacote de trabalho, eu preciso entender a criticidade dessa tarefa. Talvez a tarefa seja tão crítica, aquele pacote seja tão crítico, que justifique eu destacá-lo como um pacote de trabalho, mesmo que ele não tenha a duração que eu estava sugerindo anteriormente. E quando nós devemos fazer a EAP? Nós devemos fazer a EAP logo no início do nosso planejamento. Deixa eu dar um exemplo a vocês. Eu sou apaixonado por vinhos, e sempre quis ter uma adega na minha casa. E com todos os desafios que eu tenho de viagens, de falta de tempo, eu falei, eu preciso planejar esse trabalho. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi exatamente construir a minha EAP. A partir do momento que meu objetivo do projeto, o meu termo de abertura já estava montado, eu passei a construir a EAP. Eu falei o seguinte, o que torna a minha adega uma
uma adega de verdade? O que torna essa adega uma adega diferente? Eu tenho trabalho de marcenaria, tenho trabalho de gesso, tenho trabalho de refrigeração, eu tenho trabalho envolvendo a porta, tenho trabalho envolvendo o móvel, tenho trabalho envolvendo a catalogação dos vinhos. E esses trabalhos se estenderam por 5 meses, onde eu praticamente viajei todos os 5 meses. Minha casa foi um caos para poder fazer isso. Mas o que garantiu o sucesso? Foi porque eu tinha uma EAP, como essa que vocês estão vendo agora no vídeo, que permitiu com que eu controlasse o trabalho. A EAP dele para fazer uma adega. Vão perceber, né? O projeto de vocês talvez seja muito mais complexo que fazer uma adega. Olha o tamanho que vai ter que ser a EAP de vocês, tá? Com que eu soubesse exatamente o que eu tinha para fazer e o que faltava fazer. E com isso, eu consegui terminar esse projeto após 5 meses, com muito sucesso, como o que vocês vão ver agora, né? Nessa visita que nós vamos fazer rapidamente por uma EAP bem feita, a minha adega. Tá bom, né? Tá bom. Esse é um vídeo antigo, o nome dele é Ricardo Vargas, de quem está falando ali. Na minha visão, é o brasileiro que é a nossa maior referência de gestão de projetos como brasileiro no mundo. Ele já foi gestor de escritório de projetos da ONU, tratou de projetos críticos ali das Nações Unidas, entre outras situações. Hoje ele é consultor, tem muita experiência, muita bagagem, tem muito material disponível de gestão de projetos no site dele. Então, para quem quiser aprofundar um pouquinho mais nessa área, faço a recomendação aí de pesquisar um pouquinho o que ele tem disponível lá. Eu coloquei o link no chat, aí, se alguém não viu, mas é só colocar Ricardo Vargas, nesse caso aí, coloca WBS, vai aparecer esse link aí que eu coloquei, mas ele tem muito mais material bacana aí. Ele fala de uma maneira fácil, simples e é bem didático ali da forma de dizer. Pronto, seguindo aqui na nossa empreitada, digamos assim, gente, voltando aqui, temos a parte de planejamento que a gente viu aí, daí a gente tem também o capítulo 7, está relacionado à fase de execução, né? Isso aqui é uma imagem que tem lá dos momentos, deixa eu ocultar aqui, dos momentos que a gente tem, desde a reunião de kick-off, né? Realização de reuniões, garantia de qualidade, elaboração de relatórios, distribuição de informação, assegurar que o que foi feito está em níveis aceitáveis. Isso aqui são os artefatos que são gerados. Tá? Essa parte, por acaso, tem artefatos ali para a gente pontuar. Vou ver se eu abro um ali para vocês. É a terceira fase da metodologia PM Square, né? Esse aqui a gente está no momento da execução. Certo? A gente tem a reunião de kick-off antes de iniciar a execução, de reunir o pessoal para falar, opa, a execução vai acontecer desse jeito. Tem a parte da coordenação do projeto em si, né, de ficar conduzindo como é que o projeto tá indo, de fazer os ajustes necessários, de avaliar o plano de projeto, né, e de executar de acordo com o plano, tá? Ponto de qualidade que alguém citou como área de conhecimento na sessão passada aí, importante, então a gente tem que ver se realmente aquilo lá está acontecendo. Essa parte de garantia, por exemplo, visa assegurar que o projeto corresponderá aos requisitos de escopo e qualidade que foram estabelecidos, respeitando, é claro, as restrições que a gente tem no projeto. Então, as restrições a gente já elencou no termo de abertura do projeto, então isso tem que ser considerado aí. Relatórios do projeto, eu destaquei esse relatório de estado do projeto. Quando vocês fazem projeto, vocês têm ali Alguém já executou projeto aqui ou não?
de hoje, porque na sessão passada tinha pouca gente. Alguém já participou de projeto? Sim, em algum momento vocês têm um momento de reunião de status do projeto, seja semanal, mensal, 2 vezes por semana, diário? Tem, né? Como é que funciona? Alguém consegue falar para a gente aí como é que funciona a reunião de status de vocês? Vai lá, um de cada vez de novo. Então, o projeto, aconteceu o planejamento, começou a execução. Na execução, a gente precisa monitorar e controlar o projeto e acompanhar a execução. A gente tem, geralmente, pontos de avaliação, que é uma avaliação de como é que o projeto está indo. Reuniões de status do projeto, ou reuniões de pontos de situação. Alguém ajuda a falar aí como é que vocês fizeram? Sem medo de errar, sim, pode errar, pode, a ideia não é essa. Só queria ter uma descrição para não ficar só eu falando aqui. Não, ninguém vai contribuir, sério? Sério mesmo, 49 pessoas aqui. Professor? Vai lá, obrigado, Aparecida. Não, mas eu nunca participei de um projeto, mas observando o vídeo que o senhor passou, eu tenho uma ideia de um projeto, que é algo que eu quero fazer aqui em casa, que é uma cozinha. E, inicialmente, eu já sentei com meu esposo, a gente desenhou, a gente não sabe, assim, nada de arquitetura, mas a gente desenhou quadrado, retangular, como seria essa cozinha, quais materiais a gente vai colocar, se a gente vai colocar cerâmica ou porcelanato, se a gente vai rebocar, se a gente vai pintar inicialmente. Seria isso, mais ou menos? E isso é a parte do planejamento. Quando a gente fala e obrigado, Aparecida, pela contribuição aí. Quando a gente fala em reunião de status, pronto, vocês planejaram todo o material que vai ser feito aquisição, e a parte de aquisição pode ser parte da execução também, né? E daí vocês, de repente, pensaram em fazer aquisição, o pessoal começar as obras, e isso seguir ali, talvez, num período de 2, 3 meses, certo? Como é que, geralmente, as pessoas acompanham isso com o pessoal da área de obras ou da área de aquisição? Muitas das pessoas vão lá todo dia, não vão? Para saber, opa, e aí, fez, não fez, e aí já sentou o piso, o que é o próximo passo? Ah, isso aqui está errado, esse piso está torto, vamos refazer isso aí. Então, e às vezes a gente faz nesse momento aí, a gente está fazendo um monitoramento e controle, mas a gente está entendendo como é que o projeto está indo, né? A execução do projeto. Em outras situações, nas organizações, às vezes não é obra, a gente está lá, a gente precisa se reunir com a equipe para entender o quanto que a gente andou. De repente, isso acontece toda semana. Né? Eu participei de um projeto que a gente reunia toda quarta-feira para mostrar a situação do projeto. O que a gente fez da última semana para essa. Então, calma aí, Carolis, desculpa lá se a pronúncia estiver errada, já vejo as mensagens. E daí, aqui eu vou compartilhar aqui, deixa eu ver, isso aqui, vocês estão vendo o arquivo zip, né? Isso aqui é aquele arquivo com todos os artefatos que a gente tem na metodologia PM-Squared. Vocês não vão utilizar tudo, a gente vai utilizar 2 deles, mas eu vou mostrar um. Aqui eles têm 2 modelos de reunião, de ter um relatório de status report. Eu vou abrir um deles aqui, esse aqui, por exemplo. Vocês não devem estar vendo ele agora, mas deixa eu ver, vou enviar ele aqui para o Word que abriu. Pronto, aquele documento ali que está listado aqui é justamente esse, certo? É um relatório de status do projeto. Vejam, ele tem vários elementos, né, do que está acontecendo, os marcos que a gente colocou ali
no Project Chart, no termo de abertura do projeto, as mudanças que estão acontecendo, os indicadores para saber o que está acontecendo, as questões, decisões, o que foi feito, o que foi planejado. Um resumo do que está acontecendo no projeto, isso pode ser feito toda semana, em uma página. Não precisa mais que uma página, certo? Onde toda semana a gente vai acompanhando como é que o projeto está indo, certo? Bacana isso aí. Eu participei muitas vezes de reuniões onde o pessoal trazia em PowerPoint alguns slides para mostrar como é que isso estava acontecendo, mas toda semana. É importante que isso aconteça de forma periódica e num curto período de tempo, tá? Porque, como a Aparecida sinalizou ali, por exemplo, numa obra, se você, de repente, não ir todo dia e deixar ali, de repente, viajou e vai voltar uma semana depois com a obra andando, qual o prejuízo que isso pode ter na tua obra? Já pensou, o pessoal assentou todo o porcelanato que a Aparecida comprou e assentou errado. Ou fez a parte elétrica no local equivocado. Ou sei lá, colocou a pia num local diferente. Ou fez uma pintura e misturou os locais se enganaram na onde deveria... Não deveria pintar. Pronto, isso é retrabalho, prejuízo, entre outras situações. Em projetos isso funciona, se você não estiver acompanhando ali uma periodicidade X de tempo que não impacte no retrabalho, é o que você precisa avaliar. Reuniões de status é extremamente importante, tá? Então, não precisa ser longo. Deixa eu ver o que a Carolis... Eu falo, vocês que são colegas aí da Carolis, é Carolis, como é que a gente pronuncia? Ela colocou reuniões quinzenais e conforme aproximamos a data, aumentamos a frequência. Pode ser também, vai depender do projeto, do tipo e tal, certo? Ali a Cristiane assentou o porcelanato da cozinha na sala, pronto, pode acontecer, então isso aí. É Carol, desculpa, Carol. A Carol fica muito mais fácil da gente falar, né? Pronto. Tá? Então, é isso. Então, deixa eu voltar lá para a apresentação. Eita, eu saí da apresentação, calma aí. Tá. Só para vocês verem ali terem uma ideia do que é esse artefato aqui de relatório de estado do projeto, eu mostrei lá para vocês. Vocês podem ver, está lá disponível para vocês acessarem, tá bem? Os outros. Ou seja, relatórios de projetos são importantes também para acontecer de forma periódica e tal, ok? E também distribuição da informação, ou seja, essa informação tem que passar ali sempre para quem precisa, para tomar decisão, para estar antenado com o que está acontecendo, isso precisa ser planejado também. Beleza? A gente tem transição de fase, ou seja, depois disso tudo, a gente avalia para ver se a gente pode ir na fase de encerramento. Veja que está na execução, a fase de encerramento é a última e é do capítulo 8 que a gente fala sobre isso. O que a gente tem na fase de encerramento? Pronto, tem a reunião de avaliação do projeto, lições aprendidas. Isso é extremamente importante porque isso é a base de conhecimento que as empresas têm em relação aos projetos futuros que elas vão fazer. O que elas deveriam fazer de similar, porque deu certo, o que elas deveriam evitar, porque não deu tão certo assim, e assim vai. Aceitação, liberação dos recursos, ou seja, as pessoas que estavam, digamos assim, dedicadas aos projetos podem estar disponíveis para outros projetos e arquivar isso aqui, que vai ser a memória ali para outras consultas e tal, certo? Fase de encerramento que a gente tem aqui, lições aprendidas é um ponto importante ali para o próximo. Capítulo 9, monitoramento e controle, é transversal a todo o projeto. Vejam, daí eu trago aqui várias atividades que a gente tem e vários artefatos que a gente tem também no monitoramento e controle, e aí a gente chega na atividade que a gente precisa fazer, ou seja, baseado no termo de abertura do projeto, desenvolver a estrutura analítica do projeto e a POWBS, que agora vocês têm uma ideia maior,
em cima do vídeo. Cronograma, imagino que alguns de vocês já fizeram alguma vez na vida, a estimativa de custo que foi citada aqui na aula, tá? Ou seja, elementos para além destes podem ser realizados e contarão positivamente para a avaliação da atividade. Tem esse template. Por que é importante vocês entenderem um template? Porque é uma metodologia, ele te fornece ali um modelo de como é que você pode ser feito, você não precisa partir do zero. Né? Então, esse modelo é para ser adaptado e feito de acordo com o que vocês acharem necessário. Enviar o arquivo em formato PDF com a identificação dos estudantes. Pronto. Essa é um pouquinho do resumo dessa parte que a gente tem aí para hoje. Tá bem? Que é da unidade 2. Eu passei de forma mais rápida, em termos, de forma mais rápida, não dá tempo da gente passar tudo isso aí, mas era para todos vocês terem estudado esses capítulos antes da nossa sessão para tirar dúvidas aqui, foi o que a gente combinou, tá bom? Mas eu dou uma passada para quem não estudou, então. Lá tá, como é uma metodologia, está de forma bem didática para vocês seguirem, ok? Então, material sobre esse assunto, gestão de projetos não é algo novo, tem muita coisa disponível. Tomem cuidado, né? Às vezes a fonte, ele fala de uma forma mais equivocada. Não é o caso do Ricardo Vargas. Ali, o que vocês verem ali, vai estar muito bem alicerçado, tanto a parte prática quanto a parte teórica. Mas a metodologia PM Square, alguém citou aqui, eu acho que em alguma interação no chat, que é muita coisa. E realmente é muita coisa, é o que eu disse na sessão da semana passada. Esse conteúdo aqui é formatado para ser no MBA em gestão de projetos de 360 horas. A gente vai fazer isso aqui em 64 horas. Dessas 64 horas, a gente tem 6 horas de interação, ou seja, a gente vai ter uma visão mais superficial do que precisa. E é muita coisa mesmo. Por isso que a gente não vai fazer o plano de projeto completo, que é o que a gente faz no MBA em gestão de projetos. Certo? A gente vai fazer só 3 elementos, foi o que a gente separou. Tá bem? Questões, dúvidas que temos aí? Lucilene está com sono. Pronto, Lucilene, obrigado por ter aberto o vídeo aí, pelo menos. Obrigada, professor. Dor de garganta. Eita. Bom, pessoal, vai ter uma aula síncrona aqui, eu vou falar de gestão de sucesso, que tem conexão com tudo isso aqui que eu falei hoje também, tá? Que está aí nos capítulos, principalmente nas áreas de conhecimento que a gente viu na sessão passada e que, de certa forma, a gente passou por hoje aqui. Isso aí deve estar disponível para vocês darem uma análise ali em relação a vários documentos complementares, artigos que estão disponíveis lá no AVA também, para vocês estudarem. Eu faço uma conexão com os arquivos que tem lá, os artigos que estão disponíveis. E a sessão e aí a gente termina, por um lado, com a unidade 2, uma abordagem mais tradicional da visão de gestão de projetos. Na unidade 3, que a gente vai ter uma sessão na semana que vem, a gente vai falar um pouquinho da abordagem ágil. Se o pessoal da área de TI trabalha um pouquinho com isso aí, a gente vai comentar um pouquinho sobre a abordagem ágil também, mas é bom que vocês estudem os materiais que estão disponíveis, tá bem? Para vir com dúvidas, ok? Alguém tem alguma questão, ficou com dúvida ali? Já falei muita besteira ali no planejamento estratégico, me ajuda aí, me corrija aí. Não. A minha experiência, hoje eu não estou mais atuando, né, no mercado de trabalho, estou mais dona de casa, mas eu era da área da qualidade, né? Então, eu fazia parte aí de desenvolver alguns projetos em sistema operacional da empresa, então, direto envolvido em metas e praticamente é isso, né? Ah, bacana, bacana. Pronto, o fato da gente não estar atuando hoje, a experiência conta bastante para o curso, então ajuda a associar ao que a gente já trabalhou, ou que está trabalhando, ou a experiência de vida que a gente tem em relação aos conceitos que a gente tem de gestão de projetos. Como eu falei na sessão inicial também, muitos dos conceitos que a gente vai falar aqui, às vezes vocês já fazem, talvez não com esses nomes, talvez não com
com a parte teórica que a gente está passando, então pode contribuir também nas coisas que vocês já atuam aí, seja na profissional, na acadêmica ou na profissional ou na pessoal. Carol, eu espero que tu participe na sessão seguinte também com áudio, viu? Áudio e vídeo aí, se possível, tá? É bom ter o pessoal que tem experiência aí também na área. Não digo só a Carol, os demais também, por favor, ajudem a ter essa telinha mais cheia de rostinhos aqui, tá? Pessoal, bom restante de semana. Qualquer dúvida, mandem mensagem, tá? Obrigado, vou pedir pro pessoal colocar a gravação lá. Até mais, tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite.